João capítulo 9. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, e nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece com ele. E ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Tomaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe. Tornaram-lhe, pois, os fariseus a perguntar-lhe: como vira? E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia divisão, dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego, e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhe, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram: sabemos que é este o nosso filho, e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Ele tem idade, pergunta para ele, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que os seus pais disseram: ele tem idade, pergunta para ele. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem que você diz que te curou, ele é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se ele é pecador, eu não sei. Eu só sei uma coisa, é que eu era cego, e agora eu vejo. Eu era cego, e agora eu vejo. Diga, fala comigo, Senhor, pela tua palavra. Pode sentar, em nome de Jesus. E ao sentar, dá um glória a Deus aí, querido. As pessoas, irmãos, procuram explicações e procuram até descaracterizar as coisas que Deus faz. Eu fiz questão de ler esse texto todo, ele é longo, mas para que a gente entenda o contexto onde ele aconteceu. Se eu lesse só a última frase, talvez você não ia entender. Jesus está passando uma cidade e vê um cego, e os discípulos dizem: mestre, quem pecou para ele nascer cego? Ele pecou? Talvez eles criam até na reencarnação, porque ele pecou na outra vida, ele nasceu cego. Os pais dele pecaram, por isso ele nasceu cego. E Jesus diz o que? Não, nem os pais, nem ele. Ele nasceu e está assim para que se manifeste nele a glória de Deus. Há problemas em nossa vida, irmãos. É claro que nós não aceitamos problema nenhum, luta nenhuma passivamente, mas há situações que nós passamos que não temos culpa. Não é porque pecamos, não é porque alguém fez algo,
é para que se manifeste a glória de Deus na tua vida. O apóstolo Paulo, o homem mais excelente que a Bíblia fala, ele escreveu 13 livros, ele ressuscitou pessoas, ele era um homem de poder, ele era estudado, ele tinha faculdade, mas ele tinha um espinho na carne. Ele tinha algo que o incomodava. E ele diz que ele orou 3 vezes a Deus. Que Deus disse: Paulo, eu não vou tirar o espinho. Alguns dizem uma coisa, outros dizem outra, ninguém sabe ao certo qual era a fraqueza. Mas ele tinha um espinho na carne, e a gente tem também. Todos nós temos espinhos na carne, e Deus permite o espinho. Às vezes, irmãos, o crente ele é tão cheio de si, que se ele não tiver um espinho para lembrar que ele é humano, daqui a pouco ele está voando, ele está subindo. Ele é tão consagrado e os outros são tão pecadores, que daqui a pouco ele está subindo. Por isso, às vezes, Deus deixa algo, para que você saiba o que Deus disse para Paulo. Diz: Paulo, eu não vou tirar esse espinho da tua carne. Sabe por quê, Paulo? Porque o meu poder na tua vida se aperfeiçoa através da tua fraqueza. Não é a nossa fortaleza que nos aperfeiçoa. Pastor Jefferson não é fortalecido quando ele está forte, não, é quando eu estou fraco. Porque quando a gente está forte, a gente até se esquece de Deus. Por isso Salomão disse: é mais proveitoso o lugar onde há luto do que onde há festa. Eu aprendo mais no velório do que comendo churrasco na minha casa. Paulo, você tem que lembrar, você tem dons, você é um homem sábio, você escreveu livros, você ressuscitou pessoas. Mas Paulo, se lembre que o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Então você está passando por uma situação, meu irmão, que é uma luta. Lute contra, enfrenta, mas saiba que a vitória virá da mão de Deus para você. Saiba que a tua vitória virá do Senhor. Este homem, ninguém pecou para que ele nascesse cego, mas ele tem um encontro com Jesus. E é interessante como Jesus usava diversas formas de milagres. Para um ele falava, para outro ele dava uma ordem, outra só tocou nele. E neste caso, não sei porquê, ele cospe no chão e faz lodo com o dedo, e pega o dedo e passa nos olhos. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que é porque aquele homem não tinha córnea. Ele nasceu sem as córneas. Ele era um cego de nascença. Então Jesus ali criou a córnea. Pegou o barro, que todos nós viemos do barro e voltaremos para o pó. E Jesus desenha as córneas daquele homem. E diz para ele: vai se lavar no tanque. E quando ele foi e obedeceu, ele voltou enxergando. O milagre aconteceu. Quando eu obedeço a palavra, Jesus vai e se lave. Mas eu não vou lavar lá. Mas eu vou ficar aqui mesmo. Não, eu vou só tirar esse barro do meu olho. Mas ele obedeceu a palavra. Quando eu obedeço a palavra, há uma bênção me esperando. Você pode entender isso na tua vida? Não. Quando ele volta, ele já não vê Jesus, mas causou um alvoroço tão grande. E o que era para ser motivo de glorificar a Deus, um cego está enxergando. Começam a discutir. Quem curou aquele homem? Chama os pais, chama os vizinhos. Os vizinhos, irmãos, não enxergavam bem aquele homem, porque a miséria, a doença, a cegueira causava uma invisibilidade social. Sabe o que é isso, irmãos? São pessoas que são invisíveis. É aquela pessoa que está revirando o lixo. É aquela pessoa, irmãos, que às vezes colhe o lixo. É aquela pessoa, irmãos, que às vezes a gente passa todos os dias por ele e a gente não enxerga. A gente não consegue enxergar a dor do outro, o sofrimento do outro. Às vezes dentro de casa existe uma invisibilidade e uma insensibilidade. Aquele homem, ele era invisível, a ponto dos vizinhos, diz a Bíblia, os estudiosos, que ele tinha mais de 40 anos. E os vizinhos, parece que aquele homem, um homem de 40 anos mendigando, alguém, parece que é ele. Outro dizia: não, acho que não é. E ele dizia: sou eu era aquele cego. Acho que não. E os religiosos da época, os fariseus, chamaram os pais: vem cá, esse homem aí está falando que foi curado, um tal de Jesus. Fala aqui para nós, é o seu filho? E os pais: é nosso filho. Ele nasceu cego? Nasceu cego. E como é que ele está enxergando? Eu não sei. Eu não vi nada. Eles tinham medo, que falavam que era Jesus, e serem punidos por aquilo.
Ele falou: ele é maior de idade, pergunta para ele. Irmãos, quando a gente é abençoado, tem gente que nunca estendeu a mão. Nós éramos invisíveis, mas quando eu começo a aceitar a Jesus, a viver uma vida de fé, a vir para a igreja, vai ter gente que vai criticar você. Vai ter gente que vai dizer: pô, você está indo naquela igreja, aquele pastor. Mas é gente que nunca te convidou para ir em igreja nenhuma. Um dia tinha uma irmã, eram endemoniados, cheios de demônios, doente, alcoólatra, e aceitaram Jesus na nossa igreja. Ali uns dias vieram os vizinhos dele, com toda a santidade deles. Disse: olha, você está indo numa igreja que não é o caminho, que não é verdadeira. E aquele homem disse: poxa, mas tantos anos eu estou sofrendo, perturbado por demônios. Agora que eu aceitei Jesus, estou frequentando a igreja, vocês vêm aqui me dizer que esse não é o caminho. Vocês nunca me convidaram para ir na igreja de vocês. Porque tem gente que é assim. Quando você está no mundo, atolado em pecados, ninguém vai lá. Que é o peixe limpo. São os pescadores de aquário. É fácil pescar no aquário, né? Você põe o peixinho assim. Eu vou escolher: não, esse peixe aqui está muito pequenininho, aquele ali que eu quero. Mas essa igreja aqui não pesca em aquário. A gente pesca no rio. E quanto mais bravo, quanto mais poluído, nós vamos buscar lá. Para que o peixe, irmãos, que somos nós, somos os peixes. Você pode vir um peixe barrento, de vez em quando vem aquele peixe, né, o dourado, aquele peixão bonito. Mas de vez em quando a gente lança a rede, vem também umas traíras. De vez em quando vem tudo, porque a gente está lançando a rede. E foi o que Jesus disse: lança a rede. Você pode já ter sido um peixe ruim, você pode já ter sido alguém que ninguém convidava você para ir para a igreja, mas um dia a rede, o Senhor Jesus te alcançou, te trouxe, te limpou, e hoje você é um peixe limpinho. Olha para quem está do teu lado e diz assim: você é um peixe limpinho. Aí tem igreja que quer o peixe limpinho. É o peixe limpinho. E aí vai questionar o milagre. Mas como que você parou de usar isso? Mas como assim? Você está de manhã, eu consagrei 2 carros, carro zero aqui. Mas como que esse irmão aí, que até esses dias estava endividado, agora ele está consagrando carro? Mas como um milagre? E eles ficaram tentando fazer com que o homem explicasse o milagre. Mas como é que foi? Olha, eu vou contar pela segunda vez. O ex-cego já estava ficando nervoso. Eu já falei, vou falar de novo. Eu estava lá pedindo esmola, como todo dia. Passou um homem que falaram que é Jesus. Ele cuspiu, fez lodo, colocou no meu olho, falou: vai lá se lavar no tanque. Eu fui. Quando eu me lavei, eu voltei enxergando. Ele já não estava mais lá. Mas não é possível. Não é possível. Tem gente, irmãos, que ele não entende. Ele quer ver o milagre, mas ele não quer aceitar o milagre. Milagre não se explica. Milagre se aceita. Ou você aceita, ou você crê, ou você não crê. Não, foi coincidência. Não foi aquele remédio que eu tomei. Não, eu estou prosperando porque eu tenho uma inteligência, eu tenho um intelecto. Tem gente mais inteligente que nós, irmãos, e está passando fome. Tem gente mais bonita que nós e não tem um lugar para dormir. Tem gente melhor do que nós. Se estamos aqui, se Deus está abençoando você, tua família, essa igreja, é porque você é escolhido de Deus, você é especial para Deus. A bênção de Deus está sobre a tua vida. Não é do mais forte, não é do mais belo, não é do mais inteligente. A bênção é daqueles que creem no Senhor Jesus. E aquele homem está lá. Tem gente que quer explicar um milagre. Eu lembro o dia que eu ia pregar num lugar que estava com outro pastor comigo, e o carro não estava funcionando, carro velho, né? Não funcionava o ponteiro, e a gente achando que tinha gasolina e não tinha. De repente estamos lá, faltando ainda um tempo para chegar na igreja, e a gasolina acabou. E eu atrasado, para variar. E estou lá. Falei para o outro pastor: tem um posto de gasolina aqui na frente. Vai lá, compra um galãozinho de gasolina, a gente coloca e vai. Enquanto o pastor foi, eu falei: Senhor, por que o Senhor deixou acabar a gasolina? Por que o Senhor não abasteceu o carro para mim? A gente tem esse costume, né, irmãos? Deus deixa tudo para a última hora. Aí estou lá, a cabeça ali no volante. Senhor, sou teu servo,
estou indo pregar. Pai, eu vou dar a partida aqui. Faz um milagre aqui, pai, sem gasolina. E eu dei a partida. E o carro pegou. O carro pegou. Falei, Jesus, vou acelerar bem de levinho, né? Vamos. Isso aí. E alcancei o pastor que não tinha chegado no posto ainda, né? Estava indo o pastor para o posto. Falei, abri a porta e falei, entra e não pergunta nada. E ele entrou, irmão. Você acredita que o infeliz perguntou? Falei, entra e não pergunta nada, porque até eu estou com medo. Ele entrou. O carro não estava sem gasolina? Desligou o carro. Aí vamos nós os dois buscar gasolina para encher. Chegamos no fim do culto lá. Milagre não se explica. Você não consegue explicar para alguém que não tem Jesus, que não tem a sua fé. Você vai tentar explicar para ele. O cego, eu já falei 2 vezes para vocês, eu era cego, mas ele era pecador. Esta igreja não é boa, esse pastor não vale nada, tem não sei quem lá que não presta. E o cego deu uma palavra que nós temos que dar para quem ficar questionando. Falou, se ele era pecador eu não sei, se ele não era bom eu não sei, se esse pastor é bom eu não sei, se essa igreja é boa eu não sei. Eu só sei de uma coisa: eu era cego. Eu entrei nessa igreja arrebentado, entrei doente, endemoniado, minha família destruída. Mas quando ele me tocou, eu enxerguei, eu estou enxergando. As favas com aqueles irmãos que ficam pedindo para você explicar, mas qual é que a igreja? Eles vêm e vê. Você quer ver? E geralmente quem faz isso com a gente é crente. Não é o ímpio não, é o crente daquela igreja que é tão santo que nunca falou de Jesus para você. Mas quando vê que você vai se batizar, está aceitando Jesus, aí ele vira pescador de aquário. Ele quer o peixe limpo. Vai pescar no rio Sorocaba, vai buscar a alma. Porque eu era cego, minha família era uma família de alcoólatra. Mas quando Jesus entrou na minha família, nós passamos a ser sacerdotes. Eu era miserável, mas Jesus me prosperou. Você pode dizer isso. Você pode dizer da sua experiência. Falou, não vem falar da minha igreja, não vem falar do meu pastor, que foi lá que Jesus usou para me abençoar. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Diga assim, eu era cego, pastor, mas eu sempre enxerguei. Cego espiritual, irmão. Eu era um cego espiritual, que achava que tinha que subir degrau de escada, de joelho, para ser abençoado. Achava, irmãos, alguém veio aqui e disse, pastor, eu fui num centro de macumba, mandaram eu ir num cemitério à meia-noite, pegar água do túmulo e tomar, para ser curado de uma doença. Eu fui meia-noite no cemitério, colhi aquela água e tomei. Água que saiu do túmulo. Isso é cego. Não vê que isso é um nojo. O que eu preciso fazer, pastor? Porque eu tomei essa água e não adiantou nada. Falei, então você vai tomar de uma água diferente. O senhor vai me dar outra água? Falei, vou. Essa água se chama Jesus. Aquele que disse, eu sou a água viva, e aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. E oramos por aquela mulher, ela foi curada por Jesus. Eu era cego. Cada vez que você vem na igreja, Deus está tirando a cegueira, Deus está abrindo os teus olhos. Você já não é o mesmo do começo do ano passado, de 3, 4, 10. Hoje você consegue enxergar, e a bênção de Deus está vindo sobre a tua vida. 2020 foi o ano da superação, 2021 foi o ano do céu aberto, como disse o Charles. E nós vamos viver essa nova história. Amém, Jesus? Coloque-se de pé no teu lugar. Se você tem alguém da tua família, chegue perto aí, que nós vamos orar pela família, após cantarmos esta canção e adorarmos ao Senhor Jesus. Oh meu Deus, feche os teus olhos. Agora feche, porque você já vai abrir. Senhor, que esta palavra penetre em cada coração, em cada vida, em cada lar, em cada família aqui representada, Pai. E a tua bênção, Senhor, esteja sobre nós.
Zaqueu se escondeu na árvore, mas os olhos de Jesus o acharam. Jonas tentou se esconder no navio, mas os olhos de Jesus, de Deus, o encontraram. O Senhor está te encontrando nesta noite. Aleluia. Me humilharei, cante isso. Teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas Jesus o encontrou. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Pois eu preciso do teu olhar. Adore ao Senhor Jesus, diga isso para Ele. Olha pra mim, diga Senhor, isso para o Senhor. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim, Pai. Eu já fui cego e hoje eu vejo. Vejo que eu preciso da tua bênção. Eu vejo que eu preciso da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia. Olha pra mim. Eu preciso do teu olhar, Senhor. Pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso. Eu farei o que for preciso para te ver. Pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, não importa o que estão dizendo lá fora. Só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver. Pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. Eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Glória a Deus. Não importa o que diz a multidão. Ah, mas esse tal de Jesus era um pecador. Ah, mas esta igreja não é tudo isso. Mas este pastor não é tudo aquilo. Este grupo não vale nada. Eu só sei de uma coisa: eu preciso do olhar de Jesus. Aleluia. Eu era cego e este homem me trouxe a luz. Feche os teus olhos se você estiver perto da tua família ou de pessoas que você possa segurar as mãos, fica à vontade. Se não, fica aí só mesmo. Você está na presença de Deus, na tua casa, no teu trabalho. A bênção de Deus está neste lugar. A unção de Deus está aqui, Pai. O Senhor está nos preparando para um tempo de vitória, para escrever uma nova história. Eu não posso ouvir vozes de pessoas, ó Deus, que querem me derrotar, que querem me derrubar, que querem me tirar da presença do Senhor. Não importa o grau do relacionamento, não importa se é dentro de casa, no trabalho, na rua, na imprensa, na internet, aqueles que se dizem amigos, Pai. Eu tenho uma convicção, Senhor. Eu era cego e agora eu vejo, e nada pode me afastar dos teus caminhos. Nada pode me tirar da tua presença, Pai, porque é o Senhor, ó Deus, quem me chama, é o Senhor quem me capacita, é o Senhor quem capacita a tua igreja. Eu oro agora, Pai, por cada vida neste lugar, ou aqueles que nos acompanham, por cada família, cada pai, cada mãe, filhos, parentes próximos, distantes. Senhor, a família que está enfrentando uma luta, uma dificuldade, um problema. Família, ó Deus, onde talvez não haja união, unidade, não haja, Senhor, o sentar na mesa, o conversar francamente, não haja a comunhão que uma família deve ter, Pai. Entra com a tua providência, entra, meu Deus, com a tua mão, entra, Senhor, com a tua palavra poderosa e transforma essa situação. Talvez a enfermidade, a doença, talvez perturbações diabólicas, Senhor, nós estamos repreendendo agora todo mal
enviado contra esta casa, contra esta família, que seja expulso em nome de Jesus e vá embora. Abençoa o casal, os pais, os filhos, netos, avós. Abençoa, Senhor amado, os parentes próximos ou distantes, consanguíneos, colaterais, parentes afins. Que a tua bênção esteja sobre os teus filhos. Abençoa os nossos visitantes, Pai, que estão aqui pela primeira vez, talvez precisando de uma palavra como essa, para se colocar de pé de novo no caminho, reerguer-se na tua presença e ser vitorioso. Eu abençoo-os, abençoo cada visitante, que não são visitantes, são convidados, estão convidados e voltarão outras vezes. Pai, abençoa, Senhor, a nossa semana, que seja uma semana de vitória, que seja uma semana de graça, de saúde, de bênção. Pai, que nós possamos ter palavras de vida eterna e a tua presença que faz a diferença. Pai querido, eu abençoo. Se houver alguém enfermo, que seja curado, que a tua graça e a palavra se manifeste, porque enquanto pregávamos já havia cura neste lugar. Que a tua bênção, Senhor, se estenda. Obrigado a Deus pelo desafio jovem na pessoa do pastor Rogério, pelo Salvando Vidas na pessoa do Fred. Obrigado pelas missões, pastor Lucas, os jovens que daqui a pouco estarão reunidos. Obrigado por esta igreja, Senhor, que crê e prega um Deus vivo, poderoso, que transforma. Nós não explicamos milagres, nós vivemos o milagre. Nós fazemos parte do milagre. Eu faço parte do milagre. Por isso, Senhor, eu creio em nome do Senhor Jesus. Diga assim comigo, igreja: eu faço parte do milagre. Diga: eu não quero explicação. Diga: eu quero viver o meu milagre. Diga: e hoje o meu milagre já chegou, vai chegar, e eu viverei o melhor de Deus na minha vida. Aleluia. Se você está perto da família, dá um abraço. Se está perto de um irmão, dá um toquinho na mão, porque você vai viver o teu milagre na presença do Senhor. Amém, queridos?